Oi, pessoal, aqui é a Giovana Seconella, atual presidente da Associação dos Estudantes de Medicina do Mato Grosso do Sul, e é com muita alegria que a gente apresenta para vocês o curso Os Pilares para a Estabilidade durante a graduação. A gente selecionou ótimos profissionais para falar de temas-chave no quesito de desenvolvimento, aperfeiçoamento e também desempenho ao longo da graduação, como, por exemplo, suplementação e nutrição, saúde mental, saúde do sono e atividade física, e a gente espera que vocês realmente consigam aproveitar muito esse conteúdo. A gente gostaria de agradecer em especial o Estúdio Soa, que está apoiando a gente no desenvolvimento dessas gravações, e também um agradecimento especial a todos os profissionais que toparam estar com a gente, tiveram aí a disposição e a disponibilidade de tempo para levar esse projeto à frente. É com um grande abraço que eu me despeço. Olá pessoal, aqui quem fala é o Lucas Zanoni. Eu fui convidado pelo pessoal da EMED para falar um pouquinho sobre a minha área, um pouquinho sobre saúde mental, né? Eu sou terapeuta e estou terminando o curso de graduação agora de psicologia, na minha última semana, inclusive. E, bom, vamos comentar um pouquinho sobre os desafios aí no processo formativo, como conseguir alcançar talvez pontos de estabilidade um pouco maior para conseguir atravessar esse processo e essa fase tão importante na vida de vocês e na vida de tantas pessoas aí que podem estar nos escutando. Mas vamos começar pelo início, né? O que é saúde mental? A ideia aqui, eu pensei em nem fazer uma aula, assim, no sentido intelectual, né? Eu não estou aqui no ambiente universitário para citar referências bibliográficas, exigir uma rigidez filosófica científica muito grande. E também não estou num setting terapêutico, né, de modo que eu poderia ir ouvir a história de vocês, né, fazer algumas intervenções. Então a gente está aqui meio que no meio do caminho, o que é muito comum dentro da área da psicologia, a gente ouvir palestras, aulas, ler livros sobre o assunto e que em algum sentido ampliam nosso conhecimento sobre o assunto, mas também produzem um efeito terapêutico na medida em que a gente vai refletindo aí, aprendendo e discutindo, objetando aí as teses e as ideias, né? Então, eu queria convidar vocês primeiro para pensar, quando a gente fala em saúde mental, assim, o que vem à cabeça, né? Quais são as imagens que são evocadas no nosso imaginário, na nossa memória, né? Em geral, pela minha experiência, o que eu percebo é que a maioria das pessoas elas acabam imaginando muito essa ideia de não ter picos agudos de emoção, né? Então, uma pessoa que vai passando pela vida de maneira mais ou menos estável, né? E em situações muito tristes não se desespera, em situações muito alegres ou entusiasmadas, elas não se exaltam, né? De modo a atrapalhar a rotina. E claro, né? Como a maioria das nossas percepções mais ou menos coletivas e cotidianas, elas têm algum fundo de verdade, mas às vezes elas precisam de uma certa elaboração, né? Então, como eu disse, né, a minha proposta aqui não é uma rigidez filosófica nem científica, e mais ao mesmo tempo poder contribuir um pouco, né? Então, para nós aqui, né, só para eu e você aqui que está me ouvindo, né, vamos definir a saúde mental da seguinte forma, né? É você ter os instrumentos psicológicos, culturais e narrativos e ter a habilidade de utilizá-los de modo que, atravessando todas as circunstâncias da vida, você consiga elaborar isso e, e lidar com isso, né? Sem assim, criar sintomas ou comportamentos extremamente patológicos, né? Então você vê, está muito próximo das imagens iniciais que eu comentei, né? Não sei se foram exatamente o que vocês imaginaram, mas ela enfatiza essa questão da habilidade de elaboração, tendo os instrumentos, tendo ferramentas para lidar com as diversas circunstâncias da nossa vida que são muitas vezes imprevisíveis, né? Que falaremos muito sobre isso aqui hoje ainda, né? Então, a ideia de equilíbrio psíquico, ela tá, essa palavra, esses termos, essas imagens, né, de uma pessoa equilibrada, ela tá muito no nosso imaginário, ela tá muito presente aí na nossa ideia e ela tem os seus pontos positivos e negativos, né? Então vamos tentar
olhar um pouco para essa imagem, amadurecer um pouco ela, à luz aí mais ou menos da definição que eu quis trazer aqui para gente. Então, a ideia de equilíbrio, ela passa uma imagem, muitas vezes, assim, imagina uma pessoa andando numa corda bamba, se equilibrando ali, né, para não cair em extremos. Talvez, né, quem sabe, venha um pouco da ideia de Aristóteles quando ele fala que a virtude está no meio, né? Então ele está entre dois ah, opostos, né? Então a virtude da coragem, por exemplo, estaria entre o medo ou a covardia e a pessoa que não tem uma segurança, não se preocupa com a própria segurança, é uma pessoa meio irresponsável e se arrisca desnecessariamente a isso com a sua própria vida ou com a vida dos outros. Então a virtude da coragem supostamente estaria no meio, então talvez essas imagens intelectuais, discursos que a gente possa ter ouvido na nossa vida, ou próprio livros mesmo, ou conteúdos mesmo que a gente tenha consumido, possa formar essa ideia de equilíbrio. Agora, o que acaba sendo problemático é que a ideia antagônica disso, que é o desequilíbrio, acaba assumindo a definição por antagonismo, de falta de saúde mental, digamos assim, né? Então, se você está desequilibrado, ou se você está tendo emoções que soam desequilibradas, ou seja, que não são mais ou menos a corrente normal de emoções que nós temos no nosso dia a dia, às vezes as pessoas podem pensar que você está com pouca saúde mental. As pessoas não falam muito isso, né, nesses termos, mas talvez você precise de ajuda. E talvez elas estejam certas, talvez você precise mesmo. Mas o fato, e aí o ponto que eu queria trazer aqui, é que nem sempre esse suposto desequilíbrio, ah, esse antagonismo de imagem que às vezes a gente acaba criando, ele necessariamente é sinônimo de uma doença mental ou de falta de saúde mental. Né? Então eu queria usar aqui a imagem de vocês, pedir para vocês imaginar como se fosse um poliedro ou uma figura geométrica, né? Que tem faces, que tem arestas, tem lados, toda aquela coisa. Né? Então imaginem que as faces desse poliedro, que não necessariamente é extremamente simétrico, dessa figura geométrica, ele tem várias faces e ele tem um núcleo, um centro de massa, enfim, aí vocês podem, centro geométrico, pode associar qualquer uma dessas ideias. Esse centro no qual essa figura se, se forma, ele são as nossas ideias, as nossas crenças, os nossos valores mais profundos, não necessariamente os declarados, tá? Mas em geral é isso, assim, o que realmente importa para nós. E a face externa desse objeto geométrico, ele às vezes são as nossas ações externas, o modo como nós construímos os nossos hábitos, os nossos comportamentos habituais, que giram em torno desse centro para tentar manter uma espécie de regularidade e proteção dessas ideias fundamentais. Né? Então, o que acontece? Quando a realidade, seja através de um discurso, como esse aqui que eu estou fazendo, seja através de um acontecimento na nossa vida, seja através das dificuldades, né, de uma rotina extenuante, quando ela joga na nossa cara, né, verdades ou aponta para ideias que não são as que a gente colocou lá no início, no centro da nossa figura geométrica, no centro da nossa psique, aqui eu estou construindo uma imagem da nossa psique, né? A gente busca, através de sistemas de defesa, digamos assim, manter íntegro o corpo da nossa psique. Então, não, assim, são pouquíssimas as pessoas que têm um apego à realidade acima das próprias teorias, acima dos próprios supostos valores sobre os quais as pessoas agem. E, então, elas, em geral, não são tão sensíveis às provocações, aos desafios, aos questionamentos que a realidade muitas vezes nos traz, né? Então, o que acontece? Então, quando a realidade ela traz essas verdades que destoam das verdades fundamentais que a gente está acostumado a defender, a crer, ou etc., sejam elas conscientes ou semi-conscientes, digamos assim,
a pessoa ela entra numa espécie de desequilíbrio, porque ela está tentando manter o seu corpo psíquico intacto e, no entanto, a realidade, a rotina, professor, paciente, enfim, tá ali como uma forma de provocação psíquica para você, né? E aí esse poliedro, essa imagem, essa figura geométrica não tão bem definida e simétrica, ela começa a se mover em busca de um novo equilíbrio, que seja uma síntese, de alguma maneira, das próprias ideias fundamentais com as novas ideias que estão se formando mediante esse encontro com a realidade, né? Então, não sei se ficou muito teórico, espero que não, mas é para mostrar que muitas vezes as crises, os sofrimentos, esses momentos, às vezes, de intenso sofrimento ou dor ou angústia, eles muitas vezes servem muito para nós, assim, para a gente reavaliar os nossos próprios valores, para a gente reavaliar se a gente colocou realmente ideias certas que correspondem com a realidade no interior da nossa existência, no interior da nossa psique, né? Então, em geral, é um convite de que algo pode estar errado, né? Do mesmo jeito que, tentando aqui fazer alguma analogia, né? A, que a dor física, muitas vezes, ela pode ser um sinal de algum sofrimento interno do corpo, que alguma coisa dentro da fisiologia humana ou da anatomia, não sei, esteja errado e que precise de atenção. O sofrimento psíquico, muitas vezes, também é um sinal para nós. Também é um sinal para que a gente preste atenção a certas coisas que a gente não está prestando, ou que a gente precise reformular as nossas próprias motivações, que a gente precise reformular as nossas próprias ideias, agora sobre uma nova ótica, sobre novos valores, né? E, gente, vamos ser sinceros, isso é normal, né? Assim, todo mundo passa por esses momentos em algum momento da vida, né? Porque as ideias que nós fomos criados não necessariamente serão as ideias que nós perpetuaremos aí ao longo da nossa vida, mantendo intacto aquele núcleo de supostas verdades que nós fomos educados enquanto crianças, né? Sempre tem os momentos que a gente desafia isso, né? A gente coloca isso em xeque, seja em nome de uma aceitação grupal da adolescência, seja em nome de uma ideologia, seja em nome de religião, não sei, né? Cada um tem a sua história, cada um tem o seu caminho. Mas é normal as pessoas questionarem o que antes para elas era sagrado, né? Seja por provocação da realidade, seja por própria reflexão, né? A pessoa pode buscar isso ativamente ou ser pega de surpresa pela realidade, né? Colocando em xeque as suas ideias. Então, é, uma pessoa que busca ter saúde mental, ela tem que ser uma pessoa que se imune de ferramentas com uma certa habilidade, com um certo trejeito de conseguir integrar na sua história, na sua estrutura psíquica, a maior diversidade possível de eventos humanos, de acontecimentos, de circunstâncias da vida, né? Então, se a gente pegar exemplos extremos, né, como a morte, como grandes crimes, como situações assim que muitas vezes a gente não espera acontecer próximo de nós, você percebe que boa parte do sofrimento dessas pessoas, claro, eu não vou aqui entrar muito assim na casuística da coisa, só estou analisando a coisa sobre uma ótica, né? Eu estou olhando a coisa de modo recortado mesmo, de propósito. Mas boa parte do sofrimento dessas pessoas, às vezes, é porque elas nunca se prepararam. Aquilo não tinha um lugar na cabeça delas de que aquilo poderia acontecer. E aí, quando acontece, a pessoa não está preparada. Quando acontece, a pessoa não sabe o que fazer. Ela não sabe se chora, se bate, se descabela, se, se vitimiza, se culpa a todos. Ela não sabe, ela não está preparada, ela não se preparou nem um pouco, assim, nem de forma imagética, imaginativa, para a possibilidade daquilo acontecer, né? Então, isso é uma coisa que a gente, na vida adulta, a gente não pode se dar tanto luxo de achar que a vida humana ela é tão estreita quanto o nosso imaginário consegue conceber. Principalmente quando a gente sai da adolescência, assim, que nosso imaginário
ainda mais hoje em dia que a gente não tem tantas ferramentas culturais para povoar o nosso imaginário com muitas possibilidades interessantes, né? Hoje em dia está cada vez mais difícil os jovens terem acesso a isso. Então nem sempre a gente está preparado e a gente tem que saber que a gente precisa ter essa flexibilidade psíquica e essa habilidade narrativa para conseguir contar essa história sempre da melhor maneira possível. Esse é o ponto, né? Até que ponto você consegue olhar para sua história, olhar para os seus desafios e contar eles para você mesmo, não necessariamente para os outros, né? Em primeiro lugar para você mesmo, de um modo que seja interessante para você mesmo. Será que você mesmo gostaria de ouvir a sua própria história, os seus próprios desafios, o modo como eles te oprimem, ou o modo como você os supera ou busca superar? Né? Não sei se você que está me ouvindo, se você está na graduação, se você está iniciando, se você já está no meio, se já está no internato, se você já está finalizando a graduação. Mas imagine por um momento essa possibilidade de você chegar um dia, 2 dias, uma semana depois da sua colação, né? E alguém te perguntar: e aí, como que foi a sua jornada acadêmica, né? Como que foi o seu curso? Você vai ter uma boa história para contar? Né? Não é necessariamente uma história. Você vê que uma boa história ela tem certos padrões, né? Então, assim, ela não precisa ser necessariamente uma história de sucesso. Ela não precisa falsear nada. Né? Uma boa história ela não é fundamentada na mentira, né? Agora, você precisa saber o que você vai ressaltar, quais acontecimentos foram mais importantes, mais relevantes, né? Se eu pedir para vocês, por exemplo, descreverem o dia de vocês vão fazer o quê? Vocês vão elencar certos acontecimentos que são significativos ou mais simbólicos ou mais relevantes para dar a ideia do seu dia para mim, para você fornecer esse enquadramento de modo que eu entendendo aqueles poucos acontecimentos, eu vou entender o seu dia. Por exemplo, se eu te perguntar e eu pudesse ouvir vocês respondendo, dificilmente você falaria quantas vezes você foi no banheiro, quantos copos de água você tomou. Por quê? Porque a maioria das pessoas não considera isso relevante o suficiente para montar a narrativa do dia de modo que fique claro o porquê que aquele dia é um dia interessante de ser contado, o que eu realmente fiz naquele dia, né? Então a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa, né? Mas vamos definido agora, mais ou menos, aqui para nós, de uma maneira quase mais prática, mais utilitária, entre aspas, né? O que é saúde mental? Vamos entrar um pouco mais, vamos aprofundar um pouco mais, né? Essa parte vai ser um pouco mais teórica. Espero que vocês consigam me acompanhar. Vamos lá, vamos junto, né? Mas é sobre a estabilidade e as expectativas e as estimativas que nós vamos fazendo da vida humana. A gente já entrou um pouquinho nisso e vocês vão ver que isso tem tudo a ver com saúde mental e tem tudo a ver com o processo aí que vocês estão vivendo dentro da universidade. E que se a gente não para um pouquinho para pensar, para meditar, para discutir, para debater sobre esses temas, nós viramos refém deles. Nós simplesmente padecemos. Nós viramos massa de manobra dessas ideias, dessas imagens que a sociedade, que a cultura, que a nossa família, enfim, qualquer ser externo a ti te colocou nesse enquadramento e você vive a história que te foi dada, né? Então eu vou começar comentando um pouco sobre uma espécie de roteiro de vida que muitas vezes nós nos pegamos seguindo, né? Então eu vou contar aqui uma historinha vamos inventar um nome aqui do Mateus, né? Nome fictício. E vocês vão olhando para a própria história de vocês, vão vendo aí em que medida que isso tem a ver um pouco com a história de vocês ou não, tá bom? Então o Mateus foi um filho de uma família relativamente estruturada, né? Teve um pai e uma mãe com trabalho, os dois trabalhavam fora. Ele tinha um ou dois irmãos, ambos estudavam, todo mundo ali estudava em escola particular, talvez um período em escola pública. E em determinado momento ele decidiu fazer medicina
né? Talvez os pais tenham comentado alguma coisa, talvez ele tenha tido algum parente na família médico que gozou de um certo prestígio, seja social, seja financeiro. Enfim, por algum motivo ele se viu, né, nesse desafio que ele tomou para si de prestar o vestibular para medicina e ser um médico. Ele faz ali, ele tenta ali no terceiro ano, talvez ele consiga, talvez ele precise de 1 ou 2 anos de cursinho para isso, né? E ele não se questiona muito sobre a vida, ele acaba perdendo algumas amizades aí da infância, talvez da adolescência, em prol do estudo, e permanece firme no seu propósito até que ele passa, chega o grande dia, ele passa no vestibular, começam as mudanças, ele precisa talvez mudar de cidade, ele precisa se reorganizar. Os pais ficam ao mesmo tempo muito animados, mas ao mesmo tempo preocupados com a situação do filho. E o sujeito entra o tal do Mateus, né? Entra na faculdade e começa a se deparar com um volume absurdo de conteúdos, um volume extenuante de atividades, com uma pressão social, uma pressão pessoal própria muito característica, né? Então, assim, eu vou, se eu não fizer isso aqui certo, se eu não me dedicar, se eu não aprender esse conteúdo aqui que o professor está exigindo, talvez uma pessoa morra na minha mão, né? Talvez eu seja uma pessoa irresponsável. E aí ele começa se dedicar ali e tudo mais, e, e tem uma boa faculdade, se forma, ele passa numa residência, tem um bom trabalho, ganha um salário razoável. Talvez em algum momento desse percurso, talvez mais pro final, né? Encontra alguém, uma pessoa especial, casa, tem 1, 2 filhos no máximo. Chega lá aos seus 60, 70 anos, em algum momento se aposenta e fica ali desfrutando um pouquinho da vida que conquistou e dali a pouco morre. Contei essa história para vocês. Por quê? Isso é um roteiro. Não sei se vocês repararam, né? Eu não estou falando da vida de ninguém, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que a maioria de vocês em algum momento se identificou um pouco, né? Então isso é uma história, né? Com E, não com H, né? É uma história que nunca aconteceu, mas sempre acontece, né? Então vocês percebam que eu deixei de lado, de propósito, muitos fatores que são comuns à vida humana, né? Por exemplo, na minha história, em que momento que eu falei de morte? Em que momento eu falei de fracasso, de desespero, que eu falei de angústia, de ansiedade, né? Tão comum hoje em dia. Em que momento que eu falei de discórdia, de traição, né? Vamos ser sinceros, as boas histórias, né? As histórias que a gente continua contando, né? Geração após geração, né? Shakespeare, etc. Em geral tem esses elementos, né? Dificilmente não tem esses elementos, né? E porque na nossa história, nesse nosso roteiro de vida, que muitas vezes a gente acaba assumindo, às vezes não tem espaço para isso. Então, esse é um modelo imaginário que está na cabeça de muitas pessoas e que a gente não precisa romper com ele, mas a gente precisa fecundá-lo, a gente precisa ampliá-lo de modo imaginativo a caber, a ser apto de encaixar essas diversas circunstâncias humanas. Se você espera que na sua vida seja isso que eu te contei aqui, se a sua história, se você ouviu a história do Mateus e falou, cara, essa é a minha história, é isso que eu quero para minha vida, olha, eu tenho uma má notícia para você. Porque a morte vai acontecer. A morte vai bater a sua porta, a doença vai bater a sua porta. Os acidentes, a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, né? Daqui a pouco. Os acidentes vão bater a sua porta, os imprevistos. E você não vai estar preparado. E você não vai lidar bem com eles. Por quê? Porque eles estão fugindo do roteiro. Né? Eles estão fugindo do que você mesmo criou de expectativas da sua vida. E aí você quer ser estável? Olha, não vai dar. Então, assim, olha, se a estabilidade ela é um valor desejável, se pior, se ela é possível, ela primeiro ela tem que ser real, ela tem que ter fundamento na realidade. E a realidade muitas vezes não é como a gente planeja.
Então, eu vou usar um simbolismo aqui mais cultural, mas só para. Tem, tem outras imagens que a gente poderia usar, mas eu vou usar essa que é um pouco mais popular, que é o simbolismo do filme do Harry Potter, né? O Harry Potter ele só tá apto a derrotar o Voldemort, e aqui tem spoiler, né? Mas vamos lá, o filme já acabou faz tempo, né? Então acho que não tem problema, né? Mas ele só tá apto a derrotar o Harry Potter porque ele a derrotar o Voldemort, porque ele tem algo do Voldemort dentro de si. Porque ele entende mais ou menos como o Voldemort pensa, sente e age. O Voldemort não é estranho pro imaginário do Harry, né? E por conta disso ele consegue compreender e lidar com aquilo, né? Outro simbolismo comum que a gente pode usar para entender isso é o simbolismo dos nomes, né? Então, antigamente, né, nas religiões mais antigas, quando tinha aquelas questões de exorcismo, tudo aquilo lá, não vou entrar no mérito religioso do tema, mas uma das coisas que essas antigas religiões falavam é que é necessário descobrir o nome do suposto demônio, do suposto problema. O nome era algo fundamental. Porque a partir do nome você descobre, você tem acesso à, à essência daquilo, de alguma maneira no seu imaginário, e aí agora você consegue lidar com o problema. Né? Então, assim, nós na modernidade, por exemplo, tendo desenvolvido nomes para depressão, para ansiedade, para angústia, isso tudo é maravilhoso. Isso tudo já é assim, é o início do enfrentamento e da resolução do problema. Se você nem o nome consegue conceber do que você está sentindo, como que você vai melhorar? Né? Como que você vai ficar estável? Né? Uma coisa que eu acho muito curiosa, por exemplo, agora mais para o ambiente médico, é a questão das dores, né? Muitas vezes os médicos perguntam para os pacientes, eu já tive nesse lugar, né? Mas como que é a dor, né? E eu não sei como que é a experiência de vocês, né? Mas quando eu converso isso com os meus colegas ou com as pessoas, a maioria das pessoas não tem habilidade nenhuma de descrever a própria dor, né? E aí o médico talvez ali ajudando com palavras, com exemplos e tudo mais, aí a pessoa, é mais ou menos assim, é meio que isso, né? Então, ou seja, ela não tem as ferramentas narrativas, linguísticas mesmo, culturais, necessárias para comunicar uma dor. E, gente, isso pode ser um símbolo maravilhoso para a gente aqui na saúde mental. Se a gente não tem as ferramentas culturais, linguísticas, narrativas, para comunicar o nosso próprio sofrimento, como que a gente vai lidar com ele? Né? Então, tudo isso fala muito sobre o nosso imaginário também. Então, esse era um ponto que eu queria comentar um pouco com vocês, que se você não é capaz de imaginar algo, você não pode fazer nada, ou você não pode defender uma tese, né? Então, não sei se vocês conhecem os discursos de Aristóteles, né? Ele dividiu as possibilidades de comunicação de 4 modos, né? Então, o primeiro que ele chamou de poético, depois retórico, dialético e por fim o lógico, o analítico, né? Então, o poético ele é o primeiro. Por quê? Porque ele que abre a possibilidade do discurso. Não, ele não está falando ali necessariamente de verdades fundamentais, ele ainda não está tentando te convencer de nada. Ele só está falando do possível. Agora, se você não consegue falar do possível, como que você quer falar qualquer outra coisa? Né? Então, o retórico é depois que você já tem possibilidades, você monta um discurso para convencer alguém ou para se convencer de um argumento, de uma causalidade entre as possibilidades. Ah, não, tem 5 possibilidades. Não, aí você monta um discurso retórico sobre uma delas. O dialético é quando você confronta discursos retóricos. Né? Então, tem duas pessoas que montaram duas teses diante de duas possibilidades diferentes sobre o mesmo ponto. Aí eles, né, fazem essa dialética, essa confrontação de tese e antítese, até chegar numa síntese que, por sua vez, vai virar uma tese, uma antítese, etc. E o discurso lógico é aquele que parte de premissas necessárias ou axiológicas e chega em conclusões a partir da lógica formal. Então, o meu ponto aqui é a importância do discurso poético, é do nosso imaginário, é de conseguir imaginar, no nosso caso aqui, vidas diferentes, possibilidades de ser um acadêmico diferente. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês e eu pudesse ouvir a resposta, né?
O que é ser um bom acadêmico? Tentem formular isso aí enquanto por um tempo. O que será assim? Quais são as principais notas? Notas não no sentido musical, evidente, né? Mas notas no sentido de características que são notadas. Então, quais são as principais notas de um bom acadêmico? É aquele que sempre tira de 9 a 10? Isso é, isso é algo que caracteriza de verdade um bom acadêmico? Ou é aquele que nunca se atrasa? São perguntas, né? São perguntas, é claro que assim, eu não vou aqui propor dar uma resposta de metafísica certa, inquestionável, inabalável, mas eu quis perguntar isso para vocês para mostrar que vocês têm um imaginário formado sobre o que é um bom acadêmico, vocês vivem se cobrando a partir dessa imagem que vocês formaram, mesmo se isso não é dito, mesmo se vocês não conversam sobre isso, ou refletem se essa imagem que vocês formaram realmente é a mais adequada. E, no entanto, ela influencia vocês. Ela influencia o comportamento de vocês, o julgamento que vocês formam sobre vocês próprios, né? Então, essa ideia do imaginário para preencher ou para melhorar a nossa expectativa de vida, no sentido do que a gente espera que a vida pode nos dar, do que a gente espera que uma faculdade pode nos dar. Eu não sei vocês, assim, mas tem muitos jovens, principalmente ali da década de 80 e 90, que acabaram consumindo filmes sobre universidades americanas, né? American Pie, esse tipo de coisa, né? E o que acontece? O imaginário desses jovens ficaram formados para aquele tipo de experiência de faculdade que a gente nem sabe se é a experiência real americana, mas é aquela experiência projetada nos filmes americanos, né? Aquela coisa de jogar o chapeuzinho para cima, né? No dia da formatura, vestir a beca. A gente não sabe no primeiro momento se aquilo corresponde com a realidade ou não, mas aquilo vai formando aquele conjunto de ideias sobre as quais a gente cria expectativas, né? Então, se você é uma dessas pessoas, eu imagino que logo no seu primeiro ou segundo ano você já tenha se frustrado, né? Você já tenha percebido aí que a faculdade não é isso, né? Muito pelo contrário, né? Ela é muito mais exigente ou, vamos colocar entre aspas aqui, né, entediante do que às vezes é projetada em filmes de comédia ou em filmes hollywoodianos, né? Então, para mostrar para vocês que a gente precisa de vez em quando revisitar as nossas expectativas do que a vida, tanto a que a gente está buscando quanto a nossa atual, né, no caso de vocês dentro da unidade, na universidade, se ela realmente pode corresponder àquilo que você criou no seu imaginário como expectativa. Isso precisa ser revisitado. Não todo dia, obviamente, né? Não todo mês. Graças a Deus a gente não precisa pensar isso todo dia. Mas de tempos em tempos a gente precisa. A gente precisa reajustar o nosso olhar, reajustar a nossa perspectiva, né? Então, um acontecimento mais ou menos moderno, que impacta um pouco, aí agora eu vou mudar um pouco a palavra, né? A estimativa que a gente tem sobre a nossa vida. Estimativa eu estou usando de um modo bem técnico aqui, né? Tem digamos assim, uma capacidade da nossa psique que alguns autores chamam de estimativa ou cogitativa, mas eu não vou ter tempo suficiente para explicar para vocês aqui. Mas o fato é que, com o advento da tecnologia, né, aqui mesmo no estúdio que a gente está gravando isso, né, temos um maravilhoso ar-condicionado, né, uma aguinha gelada, um microfone que permite aí toda essa comunicação entre eu e vocês, entre tantas outras coisas. Então a tecnologia ela nos ajuda muito em muitas coisas da nossa vida, ela nos possibilita, de novo aí a questão da possibilidade, né? Ela nos possibilita articular muitos elementos da realidade que antes não eram tão simples ou tão fáceis, né? O próprio carro, o avião é um grande exemplo disso, né? O quanto de intercâmbio cultural nós podemos ter hoje em dia é um negócio quase inimaginado na história da humanidade, né? Enfim, mas de qualquer forma, a tecnologia ela criou em nós uma expectativa que é a de
que não tenha muita burocracia ou muitas objeções entre os nossos desejos pessoais e a realização externa desses desejos. Então vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, no momento agora eu estou um pouco com sede, estou sedento. Entre o desejo de me refrescar e a realização dessa, desse estado de frescor, quais que são as dificuldades para que eu realize isso? Bom, seria, não sei se vocês estão vendo aí, mas tem um copo de água do meu lado, né? Então não requer, não tem tantas dificuldades no meio do caminho. É só eu erguer o meu braço, se eu consigo fazer isso, pegar o copo e me dirigir a minha boca e vai dar tudo certo, né? Então, a tecnologia ela permite a gente colocar o clima do modo mais agradável para o momento. Ela permite a gente nem precisar direito lavar roupa, né? Então a gente não precisa ficar horas na beira do rio, na beira do tanque, né, ali esfregando as roupas. A gente pode simplesmente colocar na máquina e fazer outra coisa, né? Fechar a porta ali da lavanderia ou da cozinha e fazer o que realmente importa, né? Entre aspas. Então a tecnologia, não de maneira necessariamente consciente, mas ela fez com que a gente formulasse certas imagens de que entre o nosso desejo subjetivo interior e a realização desse desejo na realidade, não tenha muitos obstáculos, como se fosse mais ou menos imediato. Basta você querer e desejar, que você vai ter ali mais ou menos à sua disposição a realização desse seu prazer, desse seu conforto, etc. Né? Isso gerou em nós imagens semi-conscientes, vamos chamar assim, ou subconscientes talvez, imagens de controle da realidade, né? Controle mesmo. Tem até um filme muito interessante sobre isso, né? Um filme meio antigo do Adam Sandler, chama Click, que é justamente essa é a proposta, né? O sujeito ganha um controle que controla um controle universal que não controla só os aparelhos eletrônicos, mas ele consegue pausar os eventos da vida, ele consegue pular as brigas chatas com a mulher dele, etc. Né? É um bom filme, recomendo até que vocês assistam, inclusive nesse sentido que eu estou falando aqui sobre roteiro de vida, fala bastante sobre isso também. Mas o fato, voltando à questão do controle, é uma questão assim que nunca passou pela cabeça de um homem arcaico, de um homem antigo, essa ideia de que você consegue subjugar assim no seu dia a dia as variáveis sobre a sua vontade, assim, a sua vontade imperar sobre o clima, sobre a sua fome e sede, sobre os seus desejos sexuais, sobre os seus desejos interpessoais. E a gente acabou transpondo esse universo muito pequeno que a tecnologia acaba nos ajudando para todo o nosso universo microscópico. Microscópico talvez não seja a melhor palavra, né? Microcósmico é a melhor palavra. Ou seja, aquele nosso universo interno do ser humano, da nossa psique, das nossas relações, etc. Então, vocês precisam entender que a estabilidade, portanto, voltando no tema, né, e as nossas estimativas que a gente tem da nossa vida, elas dependem um pouco das ideias que a gente espera da nossa vida. Como eu disse, então tem essa ideia do controle. Se você espera que a faculdade ou a sua vida profissional, ela vai seguir um roteiro específico. Digamos que você formule ele bem, né, que a gente já viu aqui que talvez não seja muito o caso da maioria. Mas digamos que você tem um imaginário bem desenvolvido, que você pensou, que você conversou com algumas pessoas sobre isso, e você formulou uma imagem mais ou menos adequada do que a faculdade pode te entregar, ou do que você pode entregar também dentro do contexto universitário, e você realmente formulou isso bem. Saiba que existe um barulhinho na sua cabeça, né, um carrapatinho no seu ouvido, que te induz a pensar que apesar de você ter realizado esse roteiro bem feito, ele te induz a pensar que aquilo realmente vai acontecer do jeitinho que você planejou. Por quê? Porque se eu consigo controlar o clima, se eu consigo controlar a louça, o quanto de louça suja ou limpa tem na minha casa, ou seja, se eu consigo controlar todas essas variáveis menores, essas variáveis menores do dia a dia, por que eu não consigo controlar? Ou por que eu não consigo assim estar sobre a minha mão, né, digamos assim, de um modo bem volitista, as variáveis da minha vida profissional,
pior ainda da minha vida de relacionamentos interpessoais, né? Do nosso casamento, dos nossos romances amorosos, né? Aí o desastre está instalado quando a gente pensa isso, né? E, no entanto, nós, na modernidade, temos um pouco dessa tentação, a gente tem um pouco dessa imagem de controle nos, nos sugerindo, né? Então, e aí o que que acontece? Quando as coisas saem do seu controle, como que você reage? Tenta imaginar a última vez que isso aconteceu, né? Que alguma coisa que você planejou sai do jeito que você tinha pensado. Como que você reage? Claro que vai ter muitas reações, né? Depende muito da gravidade ou da seriedade ali do assunto que você acabou lembrando. Mas digamos que você programou para vir dar uma aula no estúdio, né, num sábado de manhã. E aí digamos que você acorde com dor de barriga, ou que você vá tomar o seu banho, né, matutino para você se organizar, ficar cheiroso, e a água do encanamento do seu chuveiro começa a sair terra, ou não sair talvez na temperatura que você gostaria, sair extremamente gelada num dia frio. Qual que é a nossa atitude? Vamos ser sinceros. A gente começa a se irritar, né? Então, essa irritação, principalmente essa irritação desequilibrada, ela indica que a expectativa que a gente está tendo daqueles eventos é que saísse do modo como a gente planejou. Como se os imprevistos, vamos lá brincar de linguagem aqui, como se os imprevistos não fossem previstos. Como se os acidentes não fossem necessários. Né? Você vê que o modo como a gente encara esse termo, né, acidente, é como se assim, era melhor que se ele nunca acontecesse, né? A gente tem um fluxo de acontecimentos esperados, e aí acontece um acidente, interrompe esse fluxo. Mas, gente, vamos lá. Essa palavra, ela deriva de um conceito filosófico também utilizado por Aristóteles, de um par de conceitos que ele usa para explicar sobre as coisas, né? De modo bem rápido aqui para vocês. O par de conceito é substância e acidente. Então, substância seria o que hoje a gente entende mais facilmente por essência. Então, se eu estou aqui na frente de uma cadeira, eu percebo que ela é uma cadeira. Então, estou captando essa essência. E existem os acidentes. O que ele queria dizer com isso? Que seriam aquilo que essa cadeira que está na minha frente tem, mas que não necessariamente ela teria para ser uma cadeira. Por exemplo, no caso dessa cadeira que está na minha frente, ela é uma cadeira preta. Se ela fosse uma cadeira branca, ela deixaria de ser cadeira? Não, né? Evidentemente. Se ela fosse amarela, se ela fosse maior, se ela fosse menor. Então, essas qualidades da cadeira que não a definem enquanto cadeira são o que Aristóteles chama de acidente, ou seja, poderia ser outro e permaneceria sendo cadeira. Entenderam? Agora, olha que curioso. Para Aristóteles, não existe substância sem acidente. Né? Ou seja, toda substancialidade doente das coisas, elas precisam de acidentes. E, da mesma forma, não existem acidentes sem substância. Por exemplo, um amarelo, né? Eu espero, sinceramente, que você nunca tenha visto um amarelo correndo aí na rua. O que você pode ter visto é um carro amarelo, um passarinho amarelo, alguma coisa, um ente que tem uma substância e que por acaso tem aquele acidente da cor amarela. Então, beleza. Esse é o conceito filosófico. Quando a gente vai usar aqui em português essa palavra acidente, a gente não percebe que o acidente ele é necessário. Essa imagem do conceito aristotélico a gente deveria resgatar para a nossa imagem verbal aí da língua portuguesa, né? Os acidentes eles são necessários não no sentido de que eles vão acontecer inexoravelmente, né? O seu metafisicamente é impossível que não aconteça um acidente. Não, tem dias que saem mais ou menos como a gente planeja, né? Sim, pelo menos nos seus principais fatores, nas suas principais características. Mas a realidade é estruturada de um modo que acidentes podem acontecer. Essa possibilidade, pelo menos enquanto possibilidade, não necessariamente ela vai se atualizar, né? Ela vai virar ato, que também é um par de conceitos aristotélicos, né? Ato e potência. Então não necessariamente ela vai se tornar ato, mas o acidente, enquanto possibilidade, ele é necessário. Não existe nenhum empreendimento humano, não existe nenhum propósito humano que não encerre em si a possibilidade
de acidente. A possibilidade que algo aconteça de modo que você não conseguiu programar, ou se proteger, ou se preparar, ou mesmo se você conseguiu se preparar para aquilo, você imaginou aquela possibilidade acidental, e mesmo assim você não consegue, né, reagir ou corresponder ou se defender daquilo, e aquilo acaba atrapalhando o seu projeto inicial. Então, gente, não sei se vocês conseguiram acompanhar esse papo filosófico, né? Qualquer coisa voltem aí no vídeo. Mas a ideia fundamental aqui é que o acidente, os imprevistos também, né? Vamos usar como quase sinônimo aqui na língua portuguesa, eles são necessários. A possibilidade deles acontecerem. Então, se eles acontecem na nossa vida, se você está dirigindo um carro e aí fura o pneu, e aí isso te tira do sério de uma maneira que ninguém consegue te acalmar, olha, isso provavelmente é um indicativo de que você tinha dentro de si uma crença fortíssima de que o pneu do carro nunca furaria. Ou de que o carro sempre se comportaria como você imaginou, como você projetou, como você gostaria. Né? Então, assim, dito isso, é claro que a gente tem uma certa expectativa da materialidade, né? Então, eu estou aqui dentro de um estúdio, eu espero que o microfone funcione bem, eu espero que a câmera consiga me captar bem, né? Mas essa expectativa, ela nunca é muito radical, assim. Olha, pode ser que o microfone depane aqui, eu tenho que voltar outro dia para falar esse mesmo assunto para vocês, tem que repetir tudo de novo, né? Espero que isso não vai acontecer. Mas, assim, essa possibilidade existe. Então, assim, a gente precisa ser maduro, a gente precisa crescer. O que é a maturidade? É você ser apto a realizar sacrifícios. Prestem atenção. Um dos sacrifícios mais importantes que a gente tem que fazer é o sacrifício da nossa própria opinião. É o sacrifício dos nossos próprios conceitos, das nossas próprias expectativas, do que a gente acha que é melhor. Às vezes a realidade, Deus, o destino, o acaso, né? Chame como você quiser, né? Ele vai se impor sobre a sua vontade e vai humilhá-la. E que bom que vai fazer isso, né? Quem sabe você aprenda alguma coisa com isso. Então, diante disso tudo, gente, principalmente sobre essas questões de acidente, do conforto, a gente refletiu bastante, a gente discutiu bastante sobre isso já. Né? Eu queria voltar um pouco na ideia das cobranças pessoais e culturais que a gente acaba sofrendo sendo universitário, no caso, eu acho que da maioria de vocês que estão me ouvindo, né, sendo acadêmicos de medicina, né? Eu espero que vocês tenham entendido que essas cobranças, elas, no caso das pessoais, as culturais também, mas em uma especificidade um pouco diferente, né? As cobranças pessoais, elas aparecem baseadas no imaginário que você mesmo montou, claro, por influência cultural, por influência de seus pais, da sociedade, etc., dos professores. E é a partir disso que nós mesmos nos julgamos. E, de novo, a maturidade está em saber sacrificar aqueles modelos que às vezes a gente achava que eram maravilhosos, né? Nossa, ó, o meu modelo universitário ideal é que eu conseguisse estudar para todas as provas, tirasse sempre de 9 acima, fosse o melhor acadêmico ou o melhor ah, estudante sobre todas as áreas, com todos os professores. Olha, isso é uma expectativa, vamos ser sinceros aqui, só entre eu e você que está me escutando, né? É uma expectativa infantil. Esse é o nome que a gente tem que dar. Né? Uma criança ou um pequeno jovem ali projetar uma expectativa da vida de, de perfeição quantitativa em inúmeras áreas da vida, inúmeras, até que ele nem às vezes consegue enunciar, né? Então, se eu pedisse para vocês aí fazerem uma lista de todos de cabeça, assim, de supetão, né? Todas as áreas da medicina que vocês conseguem lembrar. É claro que vai depender muito se você é calouro, né? Se você está já no meio do curso, está no internato, isso óbvio que vai fazer diferença. Mas é bem provável que muitos de vocês não vão conseguir elencar nem perto de todas. E, no entanto, às vezes a gente monta a expectativa de ser melhores em todas. Mas olha, peraí, vocês estão entendendo a loucura que às vezes isso chega, né? Não é nem loucura, é a infantilidade mesmo. É a falta de realismo que às vezes as expectativas imaginárias que a gente vai tendo da nossa vida, elas acabam assumindo.
né? E aí, portanto, as nossas cobranças pessoais ficam mais rígidas. Bom, se você se cobra de milhões de coisas, bom, quer dizer, se cobra não, se o seu imaginário de um acadêmico ideal é isso, e essa imagem é o que você deseja e persegue, olha, a sua cobrança vai ser alta. Ela vai ser na medida da sua capacidade imaginativa. Esse é o ponto. Ah, e as cobranças culturais, se vocês forem perceber, elas dependem ainda mais da experiência imagética, do imaginário da cultura, que a cultura consegue fornecer. Se vocês tiverem a oportunidade um dia, por exemplo, de conversarem com médicos ou com acadêmicos de medicina de outros países, de outras realidades, e tentar investigar, perguntar mesmo, se interessar de verdade, para ver, olha, qual que será que são essas imagens? O que é ser um bom acadêmico para um médico que se formou na Alemanha? O que é um bom acadêmico para um médico que se formou no México? Ou nos Estados Unidos? Ou no Japão? Tem muita diferença, que eu sei, pelo menos. E aí vocês vão começar a perceber a espécie de relatividade ou a espécie de critérios subjetivos que a cultura formou naquele ambiente específico o que é ser um bom acadêmico, o que é ser um bom médico, né? Essa pergunta, o que é ser um bom médico, às vezes é até melhor, né? Porque até onde eu sei, ninguém é vocacionado a ser acadêmico, né? Acadêmico é só uma fase da nossa vida, preambular, ali de alguma maneira, propedêutica, para o exercício da função profissional, né? Então, a imagem da profissão ela é muito, milhões de vezes mais importante, e inclusive dela que se decorre a ideia de um bom acadêmico, né? Então, você é um bom acadêmico, por quê? Porque um bom acadêmico vai gerar um bom médico. Então, são imagens intercambiáveis, né? Então, sobre essa questão de cobranças, a minha recomendação é que vocês revisem as imagens sobre as quais vocês estão se cobrando. O quanto que elas realmente estão fundamentadas na realidade, né? Por exemplo, conversem com bons médicos que vocês conhecem e tentem captar deles. Não precisa fazer essa pergunta, senão eles vão achar que vocês são estranhos, né? Mas tentem captar deles o que está no imaginário deles do que é ser um bom médico. É bom, por quê? Porque eles estão na profissão. Pode ser que eles tenham formulado isso de maneira adequada ou inadequada. Eles também podem ter esse tipo de sofrimento, mesmo sendo bons médicos, né? Mas a verdade é que se alguém tem mais chance de acertar uma imagem adequada do que é ser um bom médico e, portanto, um bom acadêmico, é alguém que está lá vivendo, experienciando, né? Se a pessoa tem algum apego ao real e à realidade, ela vai ser confrontada com isso. A figura geométrica lá do início, né, do conceito de saúde mental que eu dei, ela vai sendo desequilibrada até ela alcançar um ponto de equilíbrio, né? Então, são provavelmente essas pessoas que estão qualificadas para formar essas imagens. E aí o que acontece muitas vezes na nossa cultura e na nossa sociedade é que as imagens de bom acadêmico, as imagens de bom médico, são formadas na nossa cabeça no primeiro momento por pessoas que estão alheios à profissão, pessoas que estão vendo de longe a coisa, e não pessoas que realmente vivem. Então, a cultura ela tem essa característica relativamente subjetiva, né? É quase redundante falar isso, né? Mas portanto a gente precisa não se revoltar contra isso. A gente precisa, se a gente quer atuar no mercado, se a gente quer conviver em sociedade, a gente precisa saber navegar no meio desse universo cultural. Mas quando a gente for avaliar a nossa própria vida, a gente não pode simplesmente dar Ctrl C e Ctrl V nos valores culturais, que muitas vezes, quando a gente analisa e coloca em xeque, às vezes eles nem têm tanto a ver assim com o que realmente é na prática. A gente precisa formular isso, né? Conforme a gente for crescendo, vocês forem tendo experiências, vocês vão formulando o que é mais adequado para vocês, no contexto de vocês, às vezes na especialidade de vocês, o que é ser um bom médico, o que é ser um bom acadêmico. E tem um outro fator que mereceria aqui mais um podcast, mais uma aula de 1 hora e meia, mas que infelizmente, né, não teremos tempo suficiente para isso, que é o tema do autoconhecimento, né? Então, assim, olha, a sua cobrança ela vai ser proporcional ao quanto que você acha que você também consegue entregar, né? Então, a ideia, a imagem de acadêmico de medicina ou de médico, ela é um combinado, né, uma articulação
entre esse tipo ideal de médico, de acadêmico, junto com a possibilidade de você se encaixar nesse tipo de ideal, né? Então, não sei se ficou claro, mas o autoconhecimento, portanto, ele é fundamental para a gente formular essas imagens de maneira adequada, né? Problema: a maioria das pessoas tem um péssimo autoconhecimento, assim, elas não se conhecem, elas se conhecem num sentido muito efêmero e pequeno, assim, no sentido de hábitos comportamentais, né? Então, assim, se eu perguntar assim, ó, quem é você? É uma pergunta muito aberta, daria pra gente ficar conversando 1 hora e meia sobre isso, mas o fato é que a maioria das pessoas recorrem a, a fatos pitorescos ou até ser muito acidentais da vida delas para descrevê-las. Por exemplo, eu sou o sujeito que gosta de café. Eu sou o sujeito que ama viajar. Eu amo viajar. Tá, mas como que eu vou conciliar essa imagem de você mesmo que você tem sobre si, né? Que você é o cara que gosta de café e ama viajar, com a ideia de um bom médico? Vocês entendem, gente? Isso aí não é praticamente inconciliável. A não ser que você ser um bom médico para esse sujeito é um sujeito que ganha dinheiro suficiente para tomar os cafés especiais da vida, os gourmets, e viajar no final do ano. Aí talvez para essa pessoa esse seja um bom médico. Mas a verdade é que para você formular isso de maneira palpável, você tem que ter algum conhecimento realmente da sua estrutura psíquica, de quem você é, né, enfim, da sua essência enquanto pessoa e tudo mais, né? Só que é muito difícil. Isso exige muito tempo e dedicação, né? Agora, eu vou passar para vocês algumas ferramentas assim de entrada, tá? Não criem tanta expectativa sobre isso, né? São os avisos prévios que eu preciso dar. Não são ferramentas que explicam tudo sobre quem você é, mas ao mesmo tempo não são ferramentas totalmente desprezíveis. Elas te ajudam, principalmente se você não tem um hábito de se autoavaliar, de se auto-observar, né? Então, são o que a gente chama, né, dentro da ciência psicológica, de tipologias. Algumas pessoas usam a palavra caracteriologias, tem as suas especificidades de termos aí, eu não vou entrar no mérito, né? E tem de tudo quanto é gosto, né? Para as pessoas que precisam de algo mais simples e não se incomodam tanto com um conteúdo que não esteja ainda de modo tão amplamente difundido dentro do ambiente universitário, eu vou citar aqui os temperamentos, né, que começou lá na Grécia Antiga, teve vários desenvolvimentos ali com Galeno ainda na Grécia, enfim, teve seu desenvolvimento até nos dias de hoje, né? Então, se você nunca ouviu falar dos 4 temperamentos, procurem na internet, né, o colérico, melancólico, sanguíneo, fleumático. Eu não vou entrar no mérito, mas é uma ferramenta de entrada para você começar a perceber que você não é igual a todo mundo, né? Então cria uma espécie de empatia. Esse é o primeiro efeito do estudo desse tipo de tipologia, né? Você começa a perceber que as pessoas não funcionam como você funciona, elas não reagem a partir dos mesmos estímulos, buscando as mesmas coisas. Você consegue ter um mapa geral. E como todo mapa geral, ele é inespecífico, né? Se a gente pegar um mapa, sei lá, um mapa mundi para tentar andar aqui em Campo Grande, nas ruas de Campo Grande, olha, acho que não vai te ajudar muito, né? Agora, ter um senso de orientação global também é muito útil, né? Então, para citar outros, vou citar mais duas só aqui tipologias, mas tem várias aí que circulam nesses tipos de ambiente, desde as mais afastadas do ambiente acadêmico até as mais bem aceitas, né? Então tem a tipologia de Myers-Briggs, chamada MBTI. Se vocês procuraram MBTI, aí, vocês vão encontrar, são 16 tipos psicológicos, de acordo com 4 variáveis. São esses dois pesquisadores, eles refletiram muito sobre os tipos psicológicos do Carl Jung, né, que escreveu esse livro chamado Tipos Psicológicos, que também é uma tipologia que dá para ser utilizada, né? Se eu não me engano, ele divide em 8 tipos fundamentais. E aí esses dois pesquisadores eles aprofundaram e especificaram melhor a personalidade humana, a psique humana, etc. Então também é uma abordagem já é um pouco mais aceita dentro da academia, mas ainda tem muita resistência, ainda tem muito debate sobre o assunto. Para citar um que já é mais próximo do ambiente acadêmico, é o chamado Big Five. Né? Se vocês procurarem, não sei se tem muito conteúdo em português. As outras duas tem bastante em português, dessa Big Five eu não sei. Mas também é uma maneira ali de você mapear a sua própria personalidade, a sua própria
caracteriologia, o seu próprio caráter, em algum sentido, para você se conhecer um pouco melhor. Então, assim, são ferramentas de introdução, elas não explicam tudo, não enxergue isso como determinista também, tá? Então, assim, ó, se eu sou de tal temperamento, se eu sou de tal MBTI, se o meu Big Five deu que eu sou assim, então quer dizer que eu tenho que ser. Não, pera lá. Isso tudo investiga tendências, né? Então, esses são os erros assim mais bobos, mais frequentes aí que as pessoas acabam cometendo no erro, no primeiro contato com esse tipo de estudo. Ou às vezes elas vão no sentido contrário, né, de achar que isso aí tudo é muito relativo, isso aí não funciona tanto, isso aí não serve para muita coisa. Não, peraí, serve sim, né? Assim, é inumerável a quantidade de pessoas que entrando em contato com esse tipo de estudo, elas se sentem mais orientadas no mundo, seja para se autoavaliar, seja para entender melhor o ambiente no qual ela está inserido, né? E vocês, como futuros médicos, vocês vão estar trabalhando possivelmente em hospitais. Em hospitais vão ter médicos, vão ter acadêmicos de medicina fazendo estágio, vão ter enfermeiros que têm outra formação, que é diferente da de vocês, terão técnicos de enfermagem de diferentes classes sociais. Então, ó, algum tipo de compreensão humana vocês vão ter que ter, seja na prática, na raça, digamos assim, ou através de algum auxílio psicológico, de algum auxílio de alguma teoria aí para ajudar vocês a se orientarem melhor. Se vocês negligenciarem isso, olha, é possível também, é uma escolha, né? Mas toda escolha tem as suas consequências, né? Então é uma recomendação que eu faço, né, para vocês conseguirem se conhecer melhor, e aí se conhecendo melhor, forjarem imaginativamente imagens melhores do que é um bom acadêmico, do que é um bom profissional da medicina, e assim vocês conseguirem ter cobranças um pouco mais factíveis, assim, né? De acordo com a realidade mesmo, não de acordo com imagens infantis ou imagens muito distantes do concreto, do possível, do verossímil, né? De ser alcançado aqui na realidade, né? Então, isso tudo, assim, no fundo, fala um pouco também, e esse é o último ponto desse bloco aí sobre o que eu tô falando, que eu chamei, né, de estabilidade, de expectativas da vida, de estimativas sobre a vida, fala um pouco sobre a liberdade humana, né? Então, a liberdade humana, às vezes, ou ela é mal compreendida no sentido de pessoas acreditarem que ela não existe de forma alguma, né? Se você, né, tem essa crença muito firme também, eu te respeito e tudo mais, encare isso aqui mais como uma provocação, uma maneira de pensar, né? E tem pessoas que às vezes acreditam na liberdade humana absoluta, né? Ah, eu posso ser quem eu quiser, eu posso fazer, basta eu querer que eu vou conseguir, etc, etc, né? Então, que pressupõe um pouco essa ideia de liberdade absoluta, né? Mas quando a gente vai parar e olhar a coisa com calma, a gente percebe que é o seguinte, olha, o que que você realmente é livre? Ou seja, o que que não tem nada entre você e o objeto da sua do seu desejo, o objeto intencional, digamos assim, intencionalizado. São as ações internas. Então, assim, olha, você, enquanto um acadêmico de medicina, é livre para querer ser um bom acadêmico. Não tem ninguém no mundo que pode impedir isso. A gente pode tentar te constranger, né? Então a gente pode colocar uma arma na sua cabeça, você tem que ser um mau aluno. A gente pode formular imagens ruins e que desviam você desse seu propósito. Então existem muitas coisas externas que podem ser feitas para atrapalhar essa vontade livre de exercer ou de buscar exercer essa determinação, digamos assim, né? Agora, como eu disse, se isso vai acontecer na realidade ou não, a gente nunca sabe. Grande parte da estabilidade na vida adulta, ela se dá por meio de aceitar as verdades difíceis que a vida humana nos traz e que assim, ó, não tem muito o que a gente fazer, a gente vai ter que aceitar, esse é o jogo, essa é a regra do jogo, vamos jogar da melhor maneira que a gente pode. E é isso aí, né? Então, qual que é a regra do jogo aqui para nós? É que você é livre para querer o que você quiser. Você é livre para querer ser um bom médico. Você é livre para querer ser um mau médico, né? Talvez assim, tem alguns processos no meio do caminho, algumas notas ruins, alguns professores que talvez, né, não te ajudem muito nesse seu propósito de ser um mau médico, mas você é livre para querer isso. Agora, se você vai conseguir realizar isso concretamente na vida real, aqui fora, né, que pode ser de modo a ser inclusive testemunhado pelas outras pessoas,
Olha, aí, meu amigo, tem uma série de variáveis da realidade que podem contribuir, serem neutras ou atrapalhar essa realização interior. Então, gente, isso serve para que vocês olhem para vocês mesmos e percebam o que vocês realmente estão querendo, como que vocês estão exercendo a liberdade interior de vocês e respeitar a liberdade interior do próximo também, dos seus colegas de faculdade, né? Saber, digamos assim, navegar dentro da concorrência, navegar diante das diversas possibilidades aí que vocês podem ter de relacionamento com médicos, com enfermeiras, etc., com colegas de medicina, colegas acadêmicos, que olha, às vezes o querer dele, ou seja, para onde a vontade dele está direcionada, diante das imagens que ele conseguiu formular, não corresponde com os seus. E tá tudo bem. E é assim mesmo, né? A vida humana é você conseguir navegar diante dessas variáveis que a gente não tem controle, com algumas variáveis que a gente tem alguma influência e com a liberdade humana das outras pessoas ao nosso redor, que a gente pode ter alguma influência também ou não, mas nem sempre a gente vai conseguir, né? Então, era isso assim, esse era o papo um pouco mais teórico e filosófico que eu queria aqui conversar com vocês, né? Se tiver alguma dúvida, alguém aqui que está presente no estúdio ou alguém aí nos comentários pode enviar, na medida do possível eu tento responder. Mas agora eu gostaria de passar para uma parte mais prática, né? Assim, eu sei que dentro desse conceito de estabilidade ou desse ambiente universitário, né, durante a graduação, principalmente aí do pessoal da medicina que tem uma carga horária muito alta aí para ser cumprida, né? Tem muitas expectativas, né, diante disso, seja do próprio MEC, né, ou do pessoal que planeja os planos de ensino da vida. Então, eu vou dar assim algumas umas ferramentas mais ou menos práticas, outras nem tanto, mas umas que derivam desses conceitos que eu comentei, outras nem tanto, né, mais de técnicas específicas de certas áreas da psicologia. Então é o seguinte, olha, quando vocês estiverem, não sei se todo mundo, né, se é comum entre vocês montarem uma rotina, né, então organizarem, de manhã eu tenho que fazer isso, à tarde isso, à noite isso, né, e planejar mais ou menos de segunda a sexta ou de segunda a sábado, alguma coisa do tipo, né. Se em algum momento vocês não lidarem bem com a quebra da rotina, ou seja, começarem a ter emoções, sentimentos muito agudos de angústia, de ansiedade, por conta de uma prova importante, né? Ou, enfim, emoções agudas em relação ao ambiente universitário. Isso vale para o ambiente universitário, né? Porque é o caso de vocês, mas não necessariamente. Vocês podem levar isso para a vida de vocês, inclusive para ajudar as pessoas que às vezes ao redor de vocês estão tendo esse tipo de problema, né? Então tem uma ferramenta da DBT, que é digamos assim, uma abordagem psicológica, que chama Tip Skills, né? Então tip é cada letra dessa palavra, TIPP, significa uma prática diferente que você pode tá praticando naquele momento de emoções intensas, né? E inclusive em inglês fica meio que para a pessoa que fala inglês, você percebe que tem essa ideia de dicas, né? Então, habilidades em forma de dicas do que você pode fazer nesses momentos, né? Então, cada uma dessas letras, ela simboliza um pouco o que você pode fazer nesses momentos, né? Nem sempre, claro, se você está no meio da universidade, você começou a ter uma emoção muito aguda, nem sempre você vai conseguir poder praticar qualquer uma dessas quatro, né? Vão ter umas que vão estar mais alinhadas com o que você pode fazer no momento, outras menos, né? Outras vão funcionar melhor para você, outras menos. Isso acontece também. Mas assim, é bom conhecer isso. Não sei se dá para colocar aí na TV. Então assim, se vocês pesquisarem, né, Tip Skills aí no Google Imagens, vocês vão ter várias imagens, principalmente em inglês, né? Em português eu particularmente nunca encontrei. Pode ser que tenha alguém que já produziu esse tipo de conteúdo, mas então essas Tip Skills elas são uma ferramenta importante para esses momentos que nem sempre acontecem, né, nem com todo mundo, mas quem sabe você não pode ajudar uma pessoa com isso um dia, ou você mesmo se depare, né, nesses momentos. E são ferramentas simples, algumas delas já estão inclusive no senso comum do povo, né? Mas é mais ou menos isso. Então o T do Tip Skills significa temperatura, o I significa
exercícios intensos, né, do inglês, intense exercise, pode ser um colorido, um que tem para ler, qualquer um. Pode ser, pode ser. Eu só vou. Eu acho que quase todos vão estar em inglês, na verdade. Mas eu não sei se está dando para ver, mas, enfim, é suficientemente simples aí, acho que vocês têm total condição de ler isso e conseguir entender e ajudar as pessoas ou ajudar a si próprios com essa ferramenta tão simples, mas tão eficaz nesses momentos aí de estresse alto, né? Mas, como a própria ideia já, como eu já próprio meio que já comentei, isso só serve para os momentos agudos, né? Então, é como se você estivesse ali tentando maquiar os sintomas para aquele momento, para você conseguir realizar aquela prova, fazer aquela viagem, dar uma aula na frente de uma câmera, esse tipo de coisa, assim, né? Isso não necessariamente vai resolver a causa do porquê que você está tendo aquele estresse agudo, ou porque esse estresse tem sido frequente, etc, né? Então, é isso aí. Imagino que vocês estejam conseguindo ver aí na câmera. Então, é o T de temperatura, o I de exercícios intensos, o P de como se fosse uma respiração pausada, uma respiração cadenciada, e o último P de de um progressivo relaxamento muscular, né? Então tem bastante informação sobre isso na internet, vocês conseguem achar aí e aproveitar desse conteúdo, beleza? Outra dica de rotina que eu dou, que não é tão, como que eu posso dizer, não é tão espontâneo a gente pensar desse modo, se você se programa, se você tem um cronograma do seu dia a dia, é você tentar segui-lo e não se deixar orientar pela sua emoção do momento. Então, por exemplo, sei lá, segunda-feira, você tem algo para fazer de manhã, você tem algo para fazer à tarde, umas duas, três coisas, e à noite ali uma coisa para você fazer. E você delimitou mais ou menos um tempo para ser realizado aquilo. Tem muitas pessoas que às vezes estão animadas. Ah, não, eu estou bem disposta hoje para estudar um pouco mais. Aí você vai lá e lê mais do que você tinha se organizado. E aí o que, que acontece? Nos outros dias, quando essa animação evaporar, quando ela sumir, ou quando você achar um assunto sobre o qual você não consegue se sentir muito animado, você vai ter dificuldade para realizar aquela ação. Porque você está colocando como motivação central a sua emoção do momento. Então, ainda que naquele dia específico tenha te favorecido. Então, a ideia é você se acostumar a se orientar por princípios. Então, previamente, você vai lá, organiza a sua rotina, e aí você vai montar com ela, você concorda que vai ser baseado no que deve ser feito e não no se você está naquele momento triste, alegre, é, cansado, animado, né? Quando a gente programa a rotina, a gente tenta ser mais ou menos objetivo, né? Então, então você usou princípios racionais, sendo eles bons ou não, né? Mas para tentar definir a sua rotina. E aí, se você, no seu dia a dia, estuda menos porque você está cansado do que você se programou, ou estuda mais porque você está animado, você está se acostumando a se orientar a partir das suas emoções do momento. Aí você vira meio que mais ou menos um bichinho, assim, reagindo de acordo com o seu estado interior. Né? E de novo, vamos voltar lá. A vida adulta, a vida de maturidade, ela é você fazer o que tem que ser feito, independente mais ou menos do seu estado interior. Né? Então, imagina se uma mãe de família só fosse lá acudir o bebê quando ela estivesse bem disposta. Não dá, né? Ela tem que ir lá acudir o bebê quando ele precisa, e não independente se ela tá triste, se ela tá alegre, se ela tá cansada, se ela tá animada, ela ali se dispõe de modo sacrificial da sua própria boa, bom programa, suas boas ideias do que ela poderia estar fazendo naquele momento. Ela sacrifica isso em nome do bem coletivo, no caso do bem do bebê, né? Então, é isso, assim, nem exagerar para mais nos dias que você estiver muito entusiasmado com aquilo, e nem se permitir, digamos assim, não corresponder com o que você pensou. É claro que se você não sabe muito bem montar rotina, pode ser que a imagem do que você esteja querendo formular com a sua rotina esteja longe da realidade. Então você está colocando ali 8 horas de estudo, 8 horas de exercício físico, obviamente que ninguém vai conseguir fazer um negócio desse. Então muitas vezes você vai ter que revisitar
em um outro momento, quando você não estiver abalado emocionalmente, para reformular talvez essa rotina para que ela fique mais verossímil e praticável, né? Mas de forma geral, se você já tem algum hábito, se você já percebe que a sua rotina se encaixa mais ou menos, né, no que você precisa fazer, ou no que você gostaria de fazer, a minha dica é isso, assim, é nem mais nem menos. Tenta fazer o que você se propôs, né? Tenta honrar a sua palavra diante de você mesmo. Se você mesmo não se leva a sério, por que, que as outras pessoas têm que levar você a sério, né? Então, para finalizar, mais ou menos, assim, a última coisa que eu queria comentar, assim, ainda no ponto de vista mais prático, é a ideia, né, no nosso imaginário, da ideia de descanso, né? Então, se eu pedisse para você pensar aí agora, se eu falo assim, ó, agora você precisa descansar, o que que você se imaginaria fazendo? Vamos ser sinceros. A maioria das pessoas imaginaria ou tomando água de coco na praia, ou assistindo um Netflix de boa ali no sofá, né? Ou mesmo dormindo, né? Quem gosta muito de dormir, eu sou um deles, né? Então, às vezes a gente imagina, a gente tem essas imagens, né? E aí, quando a gente acaba ficando sobrecarregado no nosso dia a dia, vem essa ideia, pô, preciso descansar até para eu poder render mais, né? Vem algumas dessas ideias e tudo mais. Só que se a nossa imaginação sobre o descanso ela é pequena, a gente acaba achando que a gente não está descansando e aí se frustrando e aí depois arranjando desculpa para não render tanto depois nas outros tipos de atividades. Enfim, então dá para ter muitos problemas. Essa questão das imagens que a gente vai formulando, eu acho que deu para perceber já, né, que elas são potencialmente muito problemáticas, mas ao mesmo tempo podem nos ajudar imensamente. Quanto mais a gente amadurece as imagens, modelos simbólicas dos conceitos, né? Então, a minha ideia que eu queria propor para vocês aqui de descanso é de troca de atividade. Então, por exemplo, se você está jogando futebol e você fala, pô, já estou jogando aqui há 1 hora e meia, preciso descansar. O que, que você vai fazer? Você vai jogar vôlei? Cara, eu não conheço nenhuma pessoa que descansa do futebol jogando vôlei, né? Então, por quê? Porque o que você cansou jogando futebol foi com o seu corpo, foi o seu pé, né? Enfim, você não se utilizou por inteiro quando você estava jogando futebol. Você utilizou certas partes do seu ser para jogar futebol. Então, se você se engajar numa outra atividade logo após o futebol, que não exige aquelas partes que o futebol exigiu, você vai descansá-las enquanto você consegue realizar outra atividade, né? Então, vamos tentar ser um pouco mais realista, né? Então, do mesmo jeito, assim, jogar futebol pode ser um descanso para o estudo. O estudo ser um descanso para o futebol nem sempre dá certo, né? Porque às vezes você está a parte física às vezes interfere muito na sua capacidade de estudo, né? Mas vocês entenderam? A ideia aqui é afastar um pouco da ideia do descanso como uma inatividade geral, uma passividade geral, só está existindo ali, você só é uma ameba ali no colchão, para uma ideia de troca de atividade. Né? Então aí vocês precisam ter um pouco assim de criatividade, de imaginação, para formular a rotina de vocês de modo a pensar esses tempos de descanso de maneira mais interessante, tá? Então, claro que isso depende muito da vida de cada pessoa, né? Então, eu vou aqui só dar sugestões, e aí vocês vão ter que ver o que, que aplica melhor na vida de vocês, etc. Né? Então, mas o que, que seria interessante em algum momento, assim, na nossa rotina, de todas as pessoas, tá? Isso não é exclusivo de acadêmicos de medicina e de médicos, né? Seria interessante que em algum momento a gente tivesse para aprender a apreciar a arte ou mesmo produzi-la, de buscar um tipo de conhecimento que a gente está buscando pelo conhecimento e não por um sucesso profissional ou por uma influência política ou por uma influência social em certo grupo. Não, é porque simplesmente você quer saber aquele assunto. É uma curiosidade meio que natural do intelecto humano. Atos de bondade, isso aí é uma das coisas mais difíceis de conversar hoje em dia, né? Então, mostrar que é importante de vez em quando a gente se organizar para sacrificar o nosso tempo, a nossa energia em prol dos outros. Isso envolve também a conquista de certas habilidades práticas, né? Isso é uma coisa que é extremamente que
subestimada nos dias de hoje, né? Então você saber como que você vai ajudar os outros, falando ainda sobre a bondade, se você não sabe fazer nada. Se você só sabe, por exemplo, estudar, você não sabe cozinhar bem, você não sabe limpar a roupa, você não sabe lavar a roupa bem, você não sabe limpar a casa bem, você não sabe fazer nada, cara. Então assim, olha, a sua possibilidade de ação para ajudar as pessoas ao seu redor é muito pequena. Então eu recomendo fortemente, se você se identificou com isso, né, que você procure algumas pessoas que podem te ajudar a conquistar certas habilidades específicas, para que a sua própria vida, você sinta satisfação mais com a sua própria vida, porque você fazer uma coisa que você faz bem é fonte de satisfação e felicidade, né? Então, se você cozinha bem, quem cozinha bem aí vai entender o que eu tô falando. Cozinhar para os amigos num dia e você vê que todo mundo ali tá curtindo, tá gostando pra caramba do que você fez, cara, é maravilhoso, é muito satisfatório. E no entanto, você tava ali, pô, cozinhando, descabelando, ficou 3 horas envolvido ali no fogão, na alimentação, envolvido com os alimentos, no mercado. Às vezes tem o cara folgado ali que não passou o Pix ainda da vaquinha para ter a comida. E no entanto, isso te dá muita satisfação, porque é algo que você faz e que você faz bem e que atinge outras pessoas. Né? Então, conquistem habilidades práticas, não subestimem esse ponto da vida humana. A gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe como que a gente vai poder usar essas habilidades aí em favor do próximo ou de nós mesmos. Né? E por fim, e não menos importante, é a prática da religião, que também é muito subestimada. Hoje em dia, graças a Deus, dentro da academia já tem alguns estudos, né, do impacto, por exemplo, psicológico da meditação, o tal do mindfulness, por exemplo, né, que foi derivado mais ou menos ali da meditação budista, mas a prática da religião como um todo, ela te dá essas oportunidades muitas vezes de fazer algumas coisas que eu comentei aqui, né, de você dar um freio um pouquinho ali na sua expansão diária da sua vida cotidiana e voltar para o centro e se perguntar as grandes perguntas, né? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Será que é o que eu deveria estar fazendo? Né? Por exemplo, a religião, principalmente as semitas, elas acabam envolvendo muito o conceito de arrependimento, né? Então, do que você se arrepende? Né? Dá para pensar isso em termos de pecado, em termos religiosos, mas não é o nosso caso aqui, né? Nosso caso aqui é mais psicológico mesmo. Então, tem um livro, agora eu não vou lembrar exatamente o nome, mas é uma enfermeira que trabalhou muito tempo com cuidados paliativos e ela elencou os cinco principais arrependimentos que uma pessoa tem no final da vida. Né? Então, olha, será que se aquela pessoa tivesse tido momentos de pausa ao longo da vida e pensasse sobre aquilo que estava doendo nela, mas que ela só foi perceber lá no final da vida, será que não poderia ter sido diferente? Né? São perguntas. Né? São perguntas. Um outro livro que eu recomendo também, aí agora já é um livro mais menos científico, talvez, chama As Melhores Coisas da Vida, do Peter Crift, ou Peter Kraft, não sei exatamente como pronuncia. É um filósofo americano que ele tem como principal modelo aí, intelectual o personagem Sócrates da filosofia grega. E nesse livro é muito divertido, inclusive, que ele personifica a ideia do Sócrates. Todos os livros que Platão escreveu sobre Sócrates são em forma de diálogo, né? Então, ele faz um livro inteiro em diálogo de que e se o Sócrates aparecesse numa universidade moderna para conversar com um acadêmico? Qual que seria o papo deles, né? Então, metade do livro é o Sócrates encontrando um rapaz e a outra metade conversando com uma jovem universitária. A primeira parte para nós aqui, para esse assunto que a gente está conversando, que a gente já está mais ou menos encerrando, é a parte principal que ele faz essas perguntas mais ou menos que eu estou fazendo aqui, né? Só que de um jeito muito mais interessante, muito mais envolvente. Apesar de ser um livro aí de 250 páginas, você lê ele em um final de semana tranquilamente, por ele ser escrito de maneira em diálogo e tudo mais. Então recomendo vivamente que leiam pelo menos essa primeira metade do livro, As Melhores Coisas da Vida, né? E para encerrar, pelo menos para abrir para pergunta ou para encerrar mesmo, eu gostaria de ler um poema para vocês do Ricardo Reis, né? Que é um pseudônimo do Fernando Pessoa. E eu acho que, ainda que eu não usei nenhuma dessas palavras ou desses conceitos, mas simboliza um pouco o todo que eu queria passar para vocês. Então vamos lá. Para ser grande, ser inteiro.
Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta ela vive. Então esse é um poema que o Fernando Pessoa escreveu, né, sobre esse nome Ricardo Reis, mas que está presente em inúmeros poemas, em inúmeras teses, em inúmeros discursos aí ao longo da cultura ocidental e oriental, que é a ideia de você ser uno, de você estar inteiro no que você faz. Né? Isso eu vejo que é um problema muito nosso da modernidade, né, pelo tanto de distração tecnológica que a gente acaba tendo. A gente tá na aula pensando que o que a gente vai fazer na festa à noite. A gente está na festa se cobrando pela aula da prova da semana que vem. A gente não consegue mais aproveitar o hoje. E no fundo é o hoje que nós temos, né? O passado já foi, né? O futuro a gente não sabe se vai vir ou como vai vir. Então a gente só tem certeza de dois momentos no sentido temporal: o agora e o hora da morte. Que em algum momento a gente sabe que vai coincidir, inclusive, né? Então, que nós possamos aí aproveitar melhor o nosso hoje, estando inteiros no que nós fazemos, diante dessas imagens, refletindo sobre elas, reavaliando, para que a gente possa ter uma vida mais saudável, não necessariamente sem desequilíbrios, não necessariamente sem emoções fortes, mas que a gente possa ser capaz de integrar tudo isso numa história interessante, que vale a pena ser vivida. Tá bom, pessoal? Era mais ou menos isso que eu tinha para falar por hoje. Obrigado a todo mundo aí. Desculpa o tempo, talvez, que eu tenha passado. Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Você acabou de assistir um episódio do nosso curso Os Pilares para a Estabilidade durante a graduação e a gente espera que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e também acompanhar a gente nas redes sociais, aemed.ms. Até a próxima!